manter a fé. Vamos falar tudo junto, uma vez só? Sabe, nós entramos em muitas guerras, em muitas batalhas que não deveríamos entrar. Mas o que Deus vai nos mostrar nessa noite é que existe uma guerra, sim, existe uma batalha que cada um de nós precisa fazer parte dela, para o seu bem, para a sua vitória e para as suas conquistas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 19, acompanhe comigo a leitura dessa palavra. Olha só que coisa extraordinária. Paulo está aconselhando o seu discípulo, o seu filho na fé, Timóteo. Então ele diz assim: essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, a seu respeito, que firmado nelas, nessas profecias, você combata o bom combate. Vamos repetir? Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sabe, existem batalhas que são inúteis, e nós estamos lutando muitas guerras que não deveríamos estar lutando. Deveríamos deixar isso para lá. Precisaríamos confiar mais no Senhor. Mas a grande batalha que Paulo nos ensina é justamente batalhar para não perder a fé, para não desvanecer na fé. Paulo usa o termo naufragar na fé. Não é do interesse do Senhor que nós naufraguemos na nossa fé e nem perdamos a boa consciência. Por quê? Porque existe um chamado sobre nós. O amor de Cristo está em nós. Diga comigo novamente: eu sou profundamente amado. Diga: eu sou filho amado. Existe muito investimento de Deus na sua vida. E todo investimento que Deus fez na sua vida, em termos de conhecimento, de palavra, de experiência, de fé, ele precisa ser mantido, precisa ser revigorado. Por isso o conselho, o principal conselho que Paulo dá a Timóteo é exatamente esse: combata o bom combate da fé. Não permita que a sua fé desvaneça, não permita que a sua boa consciência, que a sua mente se atrapalhe. Combata o bom combate da fé. Nós sabemos que lá no 2 Timóteo, no final do livro, ele diz, quando escreve para o próprio Timóteo, dizendo: pô, Timóteo, a minha vida está chegando no final e eu estou sendo derramado como libação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quando chega no final, Paulo diz: eu fiz isso tudo. Mas agora ele está dizendo no começo da jornada dele: você precisa aprender a combater o bom combate da fé. Sabe, o próprio Jesus, ele falou sobre isso quando ele contou aquela parábola da viúva pobre e do juiz iníquo. Todo mundo conhece aquela história. Ela insistia, e de tanto insistir, o juiz acaba concedendo aquilo que ela precisa. Mas no final, o que Jesus diz a respeito daquela parábola é: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra, diz respeito também a crer que Ele é, a crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Então, quando eu digo naufragar na fé, eu não estou dizendo aqui, irmão, preste atenção, também para o vídeo que está sendo gravado, eu não estou falando aqui de perda de salvação. Não é isso que eu estou falando. Naufragar na fé não é igual a perder salvação. Naufragar na fé é desanimar, é desfalecer, é perder o fogo, perder a coragem, perder a unção. Aí você começa a desviar, ficar em casa, desistir para a igreja, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Mas a fé salvadora, a fé que te trouxe a Cristo, ela não dependeu de você, não é uma fé sua. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Mas ele diz também assim: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até a fé para a sua salvação, ela vem do próprio Deus para a sua vida. Eu gosto de ilustrar isso quando a gente pega uma história de um pai, de uma criança. Eu gosto de usar o Léo, mas o Léo hoje está lá em Santa Bárbara, trabalhando com o Daniel lá em Santa Bárbara. Eu vou usar o Felipe, aquele Felipe feioso lá. Eu posso falar com o microfone na mão, mas fique em paz, tá? Vou acabar aqui, olha lá, amigos para sempre. Mas o Felipe está ali com o neném no colo, vamos supor que é amizade, não é? Mas o Felipe ele vai ter que subir numa escada muito difícil, que ele precisa usar as mãos para subir, porque tem alguma coisa perigosa. E ele pega o Isaac no colo e diz assim: Isaac, segura firme no papai para você não cair.
e ele vai começar a subir, e ele precisa das mãos para poder sustentar o corrimão daquela escada e não permitir que ele caia e nem que a criança caia. Mas a pergunta é, será que o papai Felipe vai confiar que o Isaac vai ter força suficiente para ficar seguro nele, apesar de qualquer dificuldade que venha acontecer nessa subida? Não. Ele vai dar um jeito de segurar Felipe com o Felipe. O Felipe vai dar um jeito de segurar o Isaac com um dos seus braços e vai conseguir subir na escada, na dificuldade que tiver com o outro. Por quê? Porque ele não vai soltar o filho dele de jeito nenhum. Sabe? Ele não confia que a criança vai ter força suficiente para se sustentar quando o momento ficar mais difícil, quando a coisa ficar mais difícil. Eu quero dizer para você uma coisa, você, diga eu sou filho amado. Quando você corre para Jesus, ele diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando você pula nos braços dele, ele segura você, e ele diz assim, ninguém os arrebatará da minha mão. O que é naufragar na fé? Naufragar na fé é quando o Felipe está subindo a escada, o vento fica muito forte, ele dá um escorregão por alguma coisa, o Isaac não consegue segurar e solta, mas ele está sendo preso nos braços do Felipe que não vai soltar ele. Sabe, quando vem o dia da dificuldade, o dia do naufrágio, o dia da perda da fé, Jesus não vai soltar você. Amém. Ele não vai te largar no meio da tempestade, ele não vai deixar você sozinho lá naquele hospital esperando não sei quantas cirurgias que tu fez, ele não vai deixar você sozinho, ele não vai deixar você sozinho no dia difícil, mesmo que seja no dia do pecado, mesmo que seja no dia da culpa e do erro, ele não vai soltar você uma vez de Jesus para sempre, e ele não abre mão. Quem está me entendendo? Amém? Amém. Não fracar na fé, irmão, não tem nada a ver com perder a salvação. Mas Paulo exorta Timóteo a um combate que é mais importante do que qualquer outro combate. O bom combate, o combate de manter a fé e de manter a boa consciência. Eu vou dizer uma notícia boa. Quem quer uma notícia boa? Todo mundo gosta de notícia boa. A boa notícia é que nós temos um intercessor. O nome dele é Cristo Jesus. Diga o nome dele para mim. Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Um dia ele morreu, mas também ressuscitou. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse foi o maior de todos os atos de amor descritos na Bíblia e existentes na história. É a prova maior de amor. Mas agora Jesus subiu ao céu e ele está assentado à direita de Deus. Eu não vou fazer piadinha da esquerda, porque está sendo gravado. Mas Jesus está sentado à direita de Deus. Fazendo o quê? Romanos capítulo 8, versículo 34. Olha só que coisa extraordinária. Acompanha comigo assim. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, quem ressuscitou. E ele está à direita de Deus. E também intercede por nós. Ele está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. Intercedendo por você. Sabe, a gente usa o pronome pessoal no plural, é nós. E o nós fica muito aberto. É você, e sou eu. Ele está lá intercedendo por você, pedindo por você. Mas como é a oração de Jesus? Quando ele está lá diante de Deus, e ele está lá nessa hora, nesse momento, e ele está nesse momento fazendo exatamente isso, intercedendo por você, que está aqui hoje, no culto, na Betel, casa de restauração, será que ele está intercedendo para você ganhar um aumento de salário, para você ter uma oportunidade de trabalho, para você ser promovido na empresa? Será que ele está intercedendo para você prosperar e a sua empresa multiplicar? Será que ele está intercedendo para resolver os problemas do seu casamento? Será que ele está intercedendo para que a sua saúde seja restabelecida e você seja curado? Por que Jesus está intercedendo? Olha, pode ser que ele interceda por alguma dessas coisas, mas eu vou dar uma dica para você daquilo que é mais importante, a batalha mais importante. Vamos repetir? A batalha mais importante. Qual é a batalha mais importante? A batalha da fé. O bom combate da fé. Jesus dá uma dica para nós no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, versículos 31 e 32, diz assim: Simão, Simão. De manhã eu fiz a brincadeira lá no 44 e falei assim: olha para quem está perto de você, já que você tem intimidade com essa pessoa, diz o nome dela. Metade da igreja falou assim: Samuel, Samuel. Não sei porquê.
Diz seu nome para mim 2 vezes. Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Eu orei por você para sua fé não desfaleça. Qual é a oração, qual é a intercessão que Deus está fazendo junto ao Pai? Que a sua fé, para que a sua fé não desfaleça. Jesus usa o termo desfalecer, Paulo usou o termo naufragar. Então essa é talvez a principal intercessão de Jesus, porque se a sua fé não desfalecer, todas essas outras coisas que eu falei aqui, elas já estão incluídas dentro de um pacote da fé daqueles que creem no Filho de Deus. Todo mundo sabe o contexto dessa história. Pedro estava cheio de si mesmo. Eu estou pronto para ir contigo para a morte. Nada vai me separar do Senhor. E Jesus diz: olha, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Simão, o diabo pediu para peneirar você. O diabo pediu para tentar provar a sua fé. Ele continua fazendo esse tipo de coisa. Ele testa a sua fé quando você coloca os seus olhos muito mais naquilo que é natural do que naquilo que é espiritual. E a gente perde a dimensão da verdade de Deus, que diz assim em Efésios capítulo 1, que todas as bênçãos espirituais são nossas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se essas bênçãos são nossas, por quê? Por que eu não tenho dinheiro para pagar essa conta? E quando você entra nessa fase, quando você entra nessa crise, esse é o momento que a sua fé está sendo provada. Quando o medo toma conta de você e você não consegue controlar a ansiedade, porque você tem um exame para fazer, tem uma consulta médica e você está com muito medo daquele resultado. Essas coisas são demonstrativos do momento que o inimigo está investido contra você, quando tudo parece muito bem, mas de repente dentro do seu casamento, a sua esposa ou o seu marido começa a ter dificuldade, começa a ter um atrito muito grande, e você não consegue entender por que aquilo está acontecendo. É porque a sua fé está sendo provada. É preciso que você continue mantendo e não desfaleça a sua fé. Jesus é maravilhoso, e é por isso que ele está intercedendo. Ele intercede para que a sua fé não venha a desfalecer. Esse é o bom combate, é o combate que nós nos mantemos sempre firmes na fé no Filho de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Quantos acreditam que a oração de Jesus é respondida? Se a oração é respondida, querido, você pode até escorregar, mas não vai naufragar na fé, porque Ele está sustentando você. Diga: eu sou filho amado. E nós podemos olhar para o próprio Jesus e ter nele o nosso exemplo maior. Isso mesmo, Jesus ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você, para que nós não desfaleçamos na fé, mas Ele também é o autor e o consumador dessa mesma fé. Então Hebreus fala sobre isso de uma maneira linda, sabe? Quando ele diz que todos aqueles heróis na fé, que estão lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, pessoas que nós admiramos tanto, porque são grandes homens, e aqueles grandes homens, eles são medidos exatamente pela fé que eles tiveram. Esse texto de Hebreus, ele termina no último versículo, no versículo 39, no versículo 40 do capítulo 11, que eles sem nós não seriam nada. Como assim? Davi sem mim não seria nada? É. Abraão sem mim não seria nada? É. Moisés sem mim não seria nada? É. Esses homens lá atrás, eles tiveram um vislumbre de algo, mas nós não temos apenas um vislumbre, nós temos a realidade. Diga: eu vivo a realidade da profecia está em você. Sabe, um dia Davi, ele cometeu um pecado e ele adulterou com Betseba, e quando ela ficou grávida, ele armou uma estratégia para mandar matar o seu marido e matou Urias. E ele foi confrontado pelo profeta por causa do seu pecado, mas lá no Salmo 51 ele faz uma oração que às vezes, meu irmão, tem crente fazendo essa oração. Não faça. Mas eu vou explicar por quê. Lá no Salmo 51 diz assim, Davi ora dizendo assim: não aparte, não retires de mim o teu espírito, e não tira de mim a alegria da sua salvação.
Porque naquela época, irmão, o Espírito vinha e ia sobre pessoas especiais. Havia uma dessas pessoas e por causa da culpa e da condenação ele tinha medo de perder. Por isso que mesmo Davi no Salmo 32, ele diz assim: feliz, bem-aventurado é o homem cuja a transgressão, cujo o pecado é perdoado. Sabe? Quando Deus olha para você, Davi dizia, e não acha pecado na sua vida. Porque Davi era profeta, ele estava olhando lá para o seu tempo, ele estava olhando para a sua vida. Vira para quem está do seu lado e diz assim: Davi, estava olhando para você. Essa é a realidade da sua vida. Deus não imputa pecado. Deus já perdoou o seu pecado em Cristo Jesus. Você por isso é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado por Ele. Não estou dizendo que não haja pecado, o que eu estou dizendo é que o seu pecado foi pago e foi perdoado na cruz do Calvário. Nós acabamos de ler a respeito disso no texto anterior. Ele já perdoou o seu pecado, Ele já ressuscitou para a sua justificação, Ele é o seu abençoador. Vamos ao texto de Hebreus 11, 39 e 40, diz assim: todos esses heróis da fé receberam bom testemunho por causa e por meio da sua fé. E fala de Noé. Noé recebeu bom testemunho porque construiu a arca. Não, porque teve fé. Moisés era um homem de fé porque tirou o povo de Israel do Egito. Essa é a grande obra? Não. A grande obra não existe, é a fé. Sabe, Deus ele quer que nos aproximemos dele crendo. Esse é o primeiro grande mandamento da nova aliança: crer em Jesus. Crer em Jesus, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Então é crer, é fé. Por isso nós precisamos batalhar essa batalha. As grandes obras que nós fazemos, elas não têm valor diante de Deus se não forem movidas por fé. Repete comigo: a grande batalha é a batalha da fé. Então aqueles homens, eles foram reconhecidos por causa da sua fé. Eu já disse isso para vocês, eu acho extraordinário quando fala de José. José fez coisas tremendas, absurdas. Mas quando ele é citado no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: pela fé, José pediu para quando os filhos de Israel saíssem do Egito, não deixassem seus ossos lá. E por isso ele é lembrado como um homem de fé. Ele interpretou sonhos. Ele saiu da cadeia para ser o primeiro ministro do Egito. Ele fez coisas tremendas, ele mandava mais para todo mundo. Mas quando Deus olha para ele, vê em José uma única atitude grandiosa de fé. Quando Deus olha para você, Ele quer ver a sua fé. Porque sem fé é impossível, não tem jeito. Então o que acontece? Davi olhava para nós e ficava feliz. Davi era um cara extraordinário. Davi chutava às vezes até a lei. Com todo respeito. Quando ele pegou aquele tabernáculo, aquela tendazinha, e construiu uma tenda, colocou a arca da aliança, que representava a presença de Deus, o próprio Cristo no meio do povo, ele não podia fazer aquilo, mas ele fez. E sabe o que é melhor? A gente diz que é pior, né? Mas sabe o que é melhor? Deus ficou feliz. Porque agora não tinha mais espaço, ele podia ficar no meio do povo. Porque Deus morava no Santo dos Santos no Antigo Testamento. E quando Davi tirou Deus do Santo dos Santos e colocou ele numa tenda, no meio do povo, com gente dançando, com gente cantando, com gente glorificando, com gente comendo, com gente passando, Deus ficou feliz com aquilo, ficou satisfeito com aquilo. Isso é Davi. E hoje nós temos um privilégio extraordinário. Porque a tenda da congregação, a tenda onde está a arca da aliança, não está mais dentro de uma tendinha. Deus construiu uma tenda nova. Jesus habita dentro do seu coração. Sabe, o Espírito Santo ele não vem embaixo, ele já habita em você. E nada, nem ninguém pode tirar você das mãos do Senhor Jesus. Quem diz amém para isso? Isso é extraordinário. Ele viveu esse tempo. Esse é o tempo. Jesus, ele é o autor de tudo isso, ele é o autor da fé. Então aqueles caras, vamos no versículo 40, Deus havia planejado algo melhor. Diga comigo, algo melhor para nós.
Diga para quem está ao seu lado: Deus tem algo melhor para você. Comparado àqueles homens, com nossos heróis, alguém diz assim: não, eu queria ser como Davi, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Jeremias, eu queria ser como Isaías. Não, eles queriam ser como vocês, eles queriam viver o que você está vivendo, porque você simplesmente pode dobrar o seu joelho, ou não, ficar de pé, entrar no banheiro, fechar a porta, ou no seu quarto, aqui na igreja, ali no meio da rua, e orar a Deus, e Deus que habita dentro de você ouve a sua oração. Ainda diz mais: o Espírito Santo intercede por você a partir de você, e Cristo intercede por você no céu, junto de Deus. Nenhum daqueles caras teve isso, mas você tem, diga: eu tenho. Mas você não sente, não percebe, não usa e não desfruta. Aí que está o problema. É preciso combater o bom combate da fé. Você crê? Essa é a questão. Se crê, irmão, coloque em prática. Pratica a palavra na sua vida e veja o poder de Deus se manifestar através de você. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E como eu disse para vocês, Hebreus 12, 1 e 2 é exatamente a sequência de Hebreus 12, 39 e 40. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas, o autor está se referindo a exatamente aqueles heróis da fé que estão na galeria do capítulo 11. E eu não sei explicar como, não precisa me perguntar, mas de alguma forma eles estão olhando para nós como se nós estivéssemos num estádio e correndo uma corrida muito importante. Então nós que estamos rodeados por essa nuvem extraordinária de testemunhas, imagine Moisés, Abraão, Isaac, Isaías, Daniel, Ezequiel, Nabi Amós, todos os profetas, todos os juízes lá olhando e torcendo por você, uma grande nuvem de testemunha. E eles dizem assim: uma vez que nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu vou lhe dizer: esse é o combate da fé. Então o autor diz assim: livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Essa é a primeira menção daquilo que nós precisamos fazer para podermos avançar no combate da fé, nos livrar daquilo que nos atrapalha. Um corredor numa corrida, ele elimina o máximo possível do peso para ele ganhar resistência e velocidade e conseguir conquistar aquilo que lhe está proposto. Então é preciso nos livrar das coisas que nos atrapalham. E eu não estou falando aqui de pecado, irmão. É porque nós estamos lutando batalhas, nós estamos entrando em batalhas que não são necessariamente as melhores, as mais importantes batalhas da nossa vida. Nós estamos batalhando por coisas que não deveriam ser batalhas, enquanto a verdadeira batalha, que é a batalha da fé, nós estamos nos permitindo ficar distraídos com outras coisas, com outras situações, e nós estamos avançando. Ele dá um segundo conselho e diz: deixe também o pecado que nos envolve porque ele está tão perto de nós. É aquele pecadinho que está perto da gente, aquela inveja, aquele ciúme, aquela situação, e essas coisas vão nos atravancando, nos atrapalhando, aquele ego, aquele orgulho, e essas coisas nos atrapalham na corrida que nos está proposta. Então é preciso ter perseverança. Mas o mais importante, digo, o mais importante, olha comigo o versículo 2. O versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em, olhando para Jesus. Sabe, nós não ficamos olhando simplesmente para Abraão, para Isaac, para Moisés, nós olhamos para Jesus, porque ele, como é que é o nome dele? Jesus, como é o nome dele? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós olhamos para ele, pela alegria que ele teve, né? Quando isso foi proposto a ele, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, e por isso ele está sentado à direita de Deus, direita do trono de Deus. O que ele está fazendo lá? Intercedendo por você. Uau! No dia que parece que a sua vida está numa situação, um caos mais difícil, parece que nada vai dar jeito, que não tem solução para nada, e no final do dia você vence, você chegou lá, chegou no final daquela semana, é porque alguém intercedeu por você. Alguém vai achar: foi meu pai, foi minha avó, foi Jesus. Ele estava intercedendo para que a sua fé não desfalecesse, para que você não apagasse na fé. Sabe, naquela hora que está sozinho, não tem a quem recorrer, Jesus está intercedendo por você. Ele está do seu lado, ele é o seu amigo, ele é o seu amigo melhor. E vou lhe dizer mais uma coisa: mesmo que a sua fé seja tão claudicante, tão vacilante, que esteja a ponto de desfalecer,
existe ainda um alento em Deus. E eu vou mostrar isso para você agora. Quantos querem ver isso? Diga amém? Amém. Então olha só, qual é o texto? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu acho que muitos de vocês sabem isso até de cor. Preste atenção. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual eu queria chamar a atenção. Aqui não dá para postar a mão lá porque é muito alto, mas tem uma coisa ali que é muito interessante. Muito interessante. Olha que ele diz assim: a vida que eu vivo agora na carne, né, no corpo, eu vivo aonde? Na fé de quem? Na fé de quem? Não, o importante ali é do. Diz de novo, do. Porque a maioria das versões ela fala no. Mas a melhor versão na tradução do grego, que eu tive trabalho de pesquisar isso, não diz no, diz do. Qual a diferença? A diferença é que quando a sua fé está no Filho de Deus, essa fé, ela depende de você. Essa fé pode vacilar e naufragar. Mas quando essa fé, ela não está no Filho. Mas eu não posso ter fé no Filho? Pode, deve. Mas existe algo melhor. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque a fé de Jesus, essa não vacila, essa te sustenta, essa te protege, essa te reergue, essa te faz viver a vida que Deus escolheu para você. Diz amém, irmão? Escondido, nós precisamos saber achar eles. A minha fé está firmada em Jesus. Mas a minha fé é a fé de Jesus, a fé de Jesus que habita em mim. Então, é a fé do Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou, Ele me ama. Isso, se entregou a si mesmo por mim. Sabe, essa é a melhor de todas as versões. Nunca se esqueça da sua posição em Cristo, que é diferente do seu estado. Por que a fé vacila? Porque você olha para você mesmo e vê o seu estado. Qual é o seu estado? Seja lá o que for: tristeza, alegria, felicidade, agonia, dor, choro, provisão, está com muito dinheiro, ou está endividado, está quebrado, está muito muita raiva, está irritado por alguma coisa. Todas essas coisas são estados momentâneos. Mas existe uma posição que você está. Diga: eu estou em Cristo. Eu sou filho amado do Pai. Isso não muda. Essa é a sua posição. Mas um filho amado do Pai não pode ficar triste. Um filho amado do Pai pode passar um problema. Um filho amado do Pai, ele pode ter circunstâncias difíceis. Todas essas circunstâncias são estados, mas a posição não muda. Quando você pensar em Deus, vá diante dele, sempre na sua posição. Aleluia! Quem você é em Cristo? Repete comigo: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Amém. Essa história, ela não pode mudar. Quando Jesus foi tentado, até Jesus passou na peneira. Até ele passou na peneira, quando o diabo foi ter um encontro com ele lá no deserto, disse assim: se o diabo pode dizer isso para você também, disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lá na sua mente, por isso que o bom combate, ele parte da fé, também está numa boa consciência. Uma boa mente, uma mente renovada, uma mente sarada. Ele vai dizer assim: mas se tu é o Filho de Deus, por que você tem tanto problema na sua família? Se tu é o Filho de Deus, por que você está enfrentando essa dificuldade? Se tu é o Filho de Deus, o que é isso? Ele quer desestabilizar você, tirar você da sua posição e focar você no seu estado. O seu estado pode ser, sabe, Jesus quando estava lá, ele estava com fome, era 40 dias de jejum, ele estava com muita fome, e o foco dele estava na necessidade dele, mas ainda assim, ele pode responder: nem só o pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo usou uma meia verdade. Jesus era o Filho de Deus. Quem diz amém para isso? Amém. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos.
Jesus vai ser batizado por João, lá no Rio Jordão, e João vê o Espírito descendo sobre Jesus como uma pomba, e uma voz do céu se apresenta, a voz do Pai, e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se Jesus é filho amado, diga assim comigo: eu também sou. Eu também sou. Eu queria falar um pouquinho de casamento, né? Não vai dar, né? O momento disso, depois você vê o vídeo completo, tá? Onde eu falo sobre tudo isso, mas o vídeo completo vai ser esse aqui. Porque às vezes essas coisas acontecem dentro do casamento, dentro do relacionamento do discípulo, do discipulador, do amigo do céu, da tua pessoa. Mas entenda que você é filho amado. Diga: eu sou filho amado. Mas essa pessoa na qual às vezes você está tendo uma disputa, ela é também. Também é filho amado. Agora nós somos em níveis diferentes, né, de entendimento. O pastor Jefferson falou sobre isso na oferta hoje de manhã, quando ele falava dos filhos, daquele pai, do filho mais velho e do filho pródigo. Eles vão se converter, todos eles. Todos os motoqueiros do Jardim Catarina vão fazer parte da Betel. E aqui vai virar o céu. Porque pelo menos enquanto estiverem aqui dentro vai ter silêncio. Ninguém vai entregar comida durante o culto. Todo mundo vai estar aqui dentro. Jesus é maravilhoso nesse aspecto. Entenda isso. Creia nisso. Se apegue a isso. Porque, sabe, o filho mais velho daquela história, ele não queria entrar, ele estava fazendo pirraça, né? Ele estava se sentindo mais importante. E o pai foi lá fora e disse assim: meu filho, chamou ele o quê? Filho. Tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve comigo. Você é meu filho. Você é meu filho amado. Mas sabe qual é o problema daquele filho mais velho? Muitas das vezes é o nosso problema. A gente quer olhar para a vida do outro e ficar perguntando por quê? Por que Eduardo, todo torto, com aquela barba branca, com aquela careca? Vamos mandar aquele vídeo para o Eduardo, para ele poder consertar aquele negócio ali. Por que o Eduardo, com aquela barba branca, com aquela careca ali, todo complicado na vida dele? Tudo errado. Gente, eu estou citando ele como exemplo, o sinal da vida dele, não da vida de ninguém, tá? A não ser da minha mulher, então ela não fala. Se eu falar alguma coisa para ela, ele sabe, né? Está tudo errado na vida dele, tudo complicado. Aí ele é abençoado, Deus prospera ele, Deus faz cura, Deus faz resposta, Deus faz coisas extraordinárias. Aí você está ali: poxa, eu estou aqui há 20 anos, eu estou aqui há 22 anos, e eu vou para a célula, e eu participo da cena da oferta, eu ministro, eu oro, eu choro, eu canto, eu faço, e comigo não acontece nada. Isso é síndrome do irmão mais velho, irmão. Deus está dizendo: meu filho, você é profundamente amado por mim, mas o outro lado não é. Qual a diferença? Um aceita, o outro fica com inveja. Aí o pai precisa ir lá fora, pegar ele e trazer ele de volta. Mas eu quero dizer para você: seja você o rebelde, Eduardo, ou seja você o bom filho, Kleber, que está lá com o bebezinho dele no colo. Deus ama a todos, Deus ama a você também. Mas Deus também ama a sua esposa. Deus ama esse marido que ronca a noite toda. Isso. Esse sapo gordo, beija ele até ele virar um príncipe. Deus te ama, mas ama ele também. Deus também ama essa mulher que quando chega perto de você com o cotovelo, diga: eu sou filho amado do meu Pai. Você fazer uma declaração dessa é tão fácil, né? Mas se isso não for seguido de fé, é só palavra. Mas quando você crê no seu coração o tamanho, a dimensão do amor de Deus pela sua vida, a sua chave vira e a sua vida vai mudar. Isso é uma corrida, eu já falei para vocês, é uma grande corrida da fé. O tempo está acabando, vamos no final. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 24 a 27. Vocês não sabem, Paulo diz,
Os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que garanta o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, mas não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não tem nada a ver com perda de salvação, mas tem a ver. Perdeu a palavra, foi desqualificado. Essa aplicação é muito evidente, não precisamos ficar discutindo e ensinando muito sobre isso. Nós precisamos, irmãos, daquilo que Paulo ensina, para combater o bom combate da fé, é abrir mão de qualquer coisa que nos prejudique, que prejudique o nosso desempenho. Nós já lemos ali em Hebreus 12, 1 e 2, deixando todo embaraço, todas as implicações, tudo aquilo que nos atrapalha. Sabe, nós estamos lutando muitas lutas que não deveríamos lutar, coisas que nos atrapalham, coisas que nos impedem a crescer na fé, que estão entrando como o mais importante. Nós estamos deixando os olhos de Jesus, os olhos em Jesus, distantes da nossa vida, e estamos abraçando a coisas que de fato estão nos atrapalhando. Então, um atleta, ele precisa abrir mão. Abrir mão por quê? Porque ele quer ganhar um prêmio. Então ele abre mão. Ele abre mão de comer certas coisas, ele abre mão de ficar acordado até tarde, ele abre mão de uma vida regrada, ele vai fazer exercícios físicos que às vezes são agonizantes. Eu estava lendo essa semana, diz que o indivíduo quando vai para a academia, e quando ele termina a terceira sessão de exercício, ele tem que estar agonizando. O músculo tem que estar gemendo para ele ter resultado. Isso é perseverança, porque ele quer ter resultado. Sabe, na vida cristã, na carreira cristã, é assim também. Nós precisamos crer até no final. A nossa fé não pode se desfalecer diante de um aparelho de academia, de uma preguiça que nos faz impedir de fazer o exercício até o fim. Ô Jesus, ele não está falando para você, tá? Isso é só um exemplo que eu estou dando. Então entenda, essa é uma carreira, essa é uma corrida, e Deus tem um prêmio para nós. Tem muita gente que está satisfeito. Vamos supor que o dia final seja um grande congresso. O indivíduo está satisfeito de ficar em pé lá no corredor na porta. Pois o que eu quero dizer é que Deus preparou um lugar para mim. E eu quero sentar no lugar que Ele preparou. Mas eu não vou desfalecer na fé, porque a minha cadeira está lá reservada. Eu não quero ficar lá atrás. Eu quero participar da glória de Deus. Então eu preciso manter a fé. Não tem a ver com perder a salvação, mas tem a ver com galardão. Lembre-se daquilo que é pesado. O atleta leva mão de determinadas coisas porque ele quer, porque ele tem um objetivo. E nós precisamos abrir mão também de algumas coisas porque nós queremos, nós temos um objetivo. Tem algo mais importante, algo mais valioso do que assistir um jogo de futebol na hora do culto. E nós fazemos escolhas, enquanto a gente fica reclamando, tem algo mais valioso do que ficar vestindo cor de camisa, seja ela de time de futebol, ou seja de preferências políticas, e dizendo isso, e falando, e postando, não sei o quê. Você está se desviando da verdadeira batalha e está batalhando coisas que não são inerentes à sua carreira, à sua vitória, aquilo que Deus tem para você. Morra a sua carreira olhando para Jesus. Para de ficar brigando em casa, para que essa discussão com a esposa, com o marido, com o filho, com alguém, isso não está te levando a nada, isso é uma batalha inútil. Lute para a verdadeira batalha. O bom combate, o verdadeiro combate é o combate da fé. Diga combate da fé. Combate da fé. Irmão, vamos terminar por aqui por causa da hora. Nós não temos muitas lutas, muitas batalhas que de fato são muito desnecessárias. Eu chego a dizer que elas são inúteis. Batalhas inúteis. Que partem muitas das vezes do nosso ego, do nosso orgulho, coisas que nos fazem sentir raiva, indignação, medo. Para que ficar? Para que ficar batalhando esse tipo de batalha? Para que ficar se expondo a isso? Existe uma batalha que é muito melhor. Sabe, existem batalhas que despertam em nós desejos ruins, cobiça, inveja, esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer algo para você. Uma única coisa importante: combater bom combate da fé. E o desafio de Deus para nós hoje é combater o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Às vezes nós somos, muitos de nós são líderes, pastores, obreiros, pais,
de alguma maneira, às vezes no mundo corporativo, às vezes dentro da igreja, pelo menos dentro do lar. E a gente tem uma necessidade muito grande, a gente tem uma expectativa muito grande de que as pessoas sejam transformadas. Então, todo mundo, quando eu venho pregar, quando o Leão vem para ministrar o louvor, quando ele vem a expectativa de que a igreja entre numa atmosfera de adoração. Quando eu prego, a expectativa é que a igreja entre numa atmosfera de fé, tal, que coisas aconteçam, que pessoas sejam mudadas, que a sua vida seja transformada. Mas nós estamos dentro de um processo. E algum tempo atrás, alguns meses, talvez algum ano atrás, nós falamos muito sobre isso. Nós estamos dentro de um processo. Nós fazemos parte de um processo. Deus está processando uma mudança, uma virada, uma transformação em cada um de nós. E às vezes isso não é rápido. Às vezes está mexendo conosco e a gente nem percebe. Mas dentro de nós, às vezes ainda tem muita coisa do irmão mais velho, que não tolera ver o outro irmão ser abençoado e a gente não. Então essa mudança precisa acontecer em mim, precisa acontecer em nós. Esse combate de fé precisa estar dentro de mim. Eu preciso crer e confiar que eu também sou um filho amado do Pai. Diga, eu sou filho amado. Qual é a nossa função? A minha função como pai não é exigir que o meu filho cuide. É claro que quando ele é pequeno, eu imponho normas, eu imponho regras, porque a lei cabe à criança, para ela que não se machuque, nem tenha dificuldades. Mas quando os nossos filhos crescem, nós temos um grande compromisso, levar eles e mostrá-los a Jesus. Por quê? Porque você, pastor, você não tem o poder de mudar o seu discípulo. Mudar o estereótipo é coisa da lei. É quando você chama a atenção dele e diz assim: olha, minha filha, nunca mais você vai usar essa roupa curta. E ela, por obediência ou por medo, ela vai abandonar aquele shortinho curto, aquela sainha curta, e vai começar a andar com uma roupa comprida. Mas ela mudou de fato ou só mudou o estereótipo? Você precisa me respeitar, diz o pai, ou grita o pastor, ou grita o patrão, e a pessoa tem medo de perder o emprego, de perder alguma coisa, e ela começa a se controlar na frente daquela pessoa. Isso é lei, irmão, isso é um estereótipo. Deus não age assim. O que Jesus faz é mudar uma pessoa de dentro para fora. Essa é a graça do Senhor Jesus, que muda de dentro para fora. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, mas Jesus tem. Agora eu tenho uma obrigação, é de mostrar Jesus para você. Tudo que eu fiz hoje aqui é mostrar que Jesus te ama, que Ele te salvou, e que você é grandemente amado por Ele. E o que nós lemos aqui foi assim: o dia da provação, eu preciso manter os meus olhos em Jesus, porque Ele é o autor e é o consumador da minha fé. Eu preciso levar você até Jesus. E eu vou encerrar contando uma história de João capítulo 8. Essa história, eu posso procurar lá depois, um grupo de pessoas da lei, de fariseus, pegaram uma mulher em adultério em flagrante e tiraram a mulher do ato de adultério e levaram ela para o lugar do seu apedrejamento. Ela seria executada. Olha para mim. Pegaram a mulher e levaram ela para o lugar do apedrejamento. Mas, aquele intermédio tinha uma pessoa, o nome dele era Jesus. E quando estavam levando, alguém deve ter dito assim: olha Jesus lá, vamos pegar ele. Porque Jesus fala de amor, mas a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que você diz? Você vai descumprir a lei? Ou vai perverter a mensagem que você prega? E Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o pessoal começou a ir embora. Aqueles caras eram todos eles errados, mas eles fizeram uma coisa de bom: levaram aquela mulher até a presença de Jesus. E Jesus disse para ela assim: cadê os teus acusadores?
mostrar você para Jesus. Mostrar Jesus para você. Porque aquele que começou a boa obra, ele não para, ele não dorme. É um processo. Às vezes a gente não tem paciência. Não tem paciência com fulano, não tem paciência com Beltrano, porque naufraga na fé, porque vacila, porque alguém convida ele para ir no cinema. No cinema é logo na hora da célula, mas tem gente maligna que faz isso, para afastar. Vamos fazer um lanche no shopping, quando? O dia da célula, é tal dia. Quinta-feira, às 8 horas. O bom combate da fé é você se livrar das coisas que te atrapalham e focar naquilo que é mais importante. Quem está me entendendo, então? Quantos não combater o bom combate da fé? Fica de pé, em nome de Jesus.